Olá, boa noite, graça e paz a todos os meus irmãos. Sejam bem-vindos ao meu canal, do YouTube, do Kawai, Vamos estar falando mais novamente, o dízimo aqui no Novo Testamento, um resumo, um pequeno resumo. Eu vou estar falando lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Então vamos observar que Jesus está criticando os escribas e fariseus. Estão chamando eles de hipócritas, porque eles estavam dando o dízimo. Por que eles estavam dando o dízimo? Porque eles são filhos de Israel. Então eles tinham que dar o dízimo. E mesmo que seja sacerdote, também davam o dízimo, E eles estavam omitindo uma coisa muito importante, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas três eram as coisas mais importantes, da lei, a justiça, a fé e misericórdia. Estas coisas deveis fazer sem omitir aquela, ou seja, sem omitir o que? Os dízimos. O que eles também estavam omitindo? Eu errei até aqui, tendes omitido o que é mais importante na lei. O que estava omitindo? O que é mais importante da lei, a saber, a fé, a justiça e a misericórdia, Estas coisas deveis fazer, sem omitir aquelas. Não tem problema, sem omitir o dízimo também, porque ele estava falando com os filhos de Israel. Jesus está falando com os filhos de Israel, não está falando com os gentios, os fora de Israel, tá bom? Até aqui vocês podem entender. Entendeu? E olhando para os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, misericórdia e a fé. Entendeu? Então vocês podem fazer, nós podemos fazer o que quiser. Os dízimos, se a gente não praticar, se a gente não praticar o importante da lei, que é a fé, a justiça e a misericórdia, então nada aproveita. Então Jesus está criticando isso. Lucas capítulo 11, versículo 42. Diz: mas ai de vós, escribas, fariseus, é a mesma situação do Mateus. Lucas 18, 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa passagem aqui vai estar falando de um escriba, um fariseu e um publicano que foram orar no templo, Porque fariseu dizia que dava o dízimo e jejuava, toda semana, e dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Mas o publicano estava, se humilhando diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Aqui tem uma lição, que aquele fariseu estava, se exaltando, porque fazia essas coisas, enquanto o outro estava se humilhando, confessando seus pecados, que é muito importante, confessar os nossos pecados, todos os dias confessar os nossos pecados para Jesus, para Deus nosso Pai. Então é isso. E mostra aqui que eles tinham alguns costumes, jejuava 2 vezes na semana e dava o dízimo, os fariseus, de lá. Agora nós encontramos aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 2. A quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome rei de Salém, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então nós vemos aqui uma palavra muito importante, que é lá de Abraão, que separou o dízimo de tudo. Mas à frente eu vou estar dando uma explicada melhor sobre esse contexto, de Hebreus junto com Gênesis, porque ele tem uma contextualização, tem um significado, Eu já de primeira mão quero dar para vocês que Paulo está falando aqui, sendo de primeiramente por interpretação do seu nome, um rei de justiça, depois um rei de paz. Ou seja, ele era um rei de paz. Ele foi ali para fazer uma conciliação daqueles reis que estavam em guerra, e chegando lá, Melquisedeque encontrou com Abraão, e assim não posso dar mais parecer, senão
Vou matar a charada do próximo vídeo. Né? Ali você vai ver Hebreus capítulo 7, versículo 4. Considerais, pois, quão grande era este, né? Que até o patriarca Abraão deu-lhe o dízimo entre os melhores despojos, né? Um comentário de apóstolo Paulo, né? Como era grande, né? Sobre esse dízimo que Abraão deu para Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 5 diz: e os que dentre os filhos de Levi, quem recebe o sacerdote, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído do lombo de Abraão. Então nós vemos que os filhos de Levi recebiam, né, os dízimos, tinha ordem, segundo a ordem do sacerdote levítico, eles tinham a lei de tomar o dízimo do seu povo, isto é, de seus irmãos, dos filhos de Israel, né? Quem tinha essa ordem, os filhos de Levi recebiam, né, o dízimo, não os gentios fora de Israel. Hebreus 7, 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada, aqui fala sobre Abraão, né? Versículo 6 do capítulo 7 de Hebreus. Mais à frente eu vou estar explicando melhor. Então, aqui possíveis, aqui não tenho mais muito o que explicar. E Hebreus 7, 9, para finalizar: e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi recebe dízimo, pagou os dízimos, ou seja, eles tinham uma função de dar o dízimo depois que chegou a lei, né? A lei, eles deveriam, né, dar o dízimo. Abraão pagou os dízimos, né? Deu os dízimos, é pagar os dízimos que ele estava pagando, dando ao dízimo, está se referindo que Abraão está dando o dízimo a Melquisedeque. E até Levi que recebe o dízimo, né? Somente isso. Vírgula, pagou os dízimos. Quem pagou o dízimo? Abraão, né? Segundo a contextualização depois da nossa história. Então, até por aqui. Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ter entendido sobre essas assuntos sobre o dízimo, um resumo bem rápido, né? Que Deus abençoe os irmãos, graça e paz.